tomando. Ao longo dos últimos meses, nós lemos em revistas uma série intensa de notícias sobre possíveis desvios de conduta ocorridos no seio do Poder Judiciário. As suspeitas vão desde supersalários ao sumiço de bens doados pelo Conselho Nacional de Justiça. A Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário postou em 23 de setembro do ano passado, no seu site eletrônico, uma pesquisa realizada pelo Congresso em Foco, mostrando que no estado de São Paulo, 514 juízes e desembargadores percebiam vencimentos acima do teto remuneratório constitucional. Este limite para os desembargadores equivale a 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, que gira em torno de R$ 26.700. O jornal, que aliás é a mesma remuneração dos congressistas. O jornal O Estado de São Paulo publicou em 24 de janeiro matéria sob o título Supersalários de magistrados no Rio variam de 40 mil a 150 mil ao mês, na qual mostra que 72 desembargadores receberam mais de 100 mil reais, sendo que 6 tiveram rendimentos superiores a 200 mil. Diz o Estadão que dados de novembro de 2011 mostram que 107 dos 178 desembargadores receberam valores que superam com folga a casa dos 50 mil. Desses, 4 ganharam mais de 100 mil reais cada, um recebeu 152.900 e pouco, e o jornal relaciona que, além dos salários, os magistrados têm direito ao grande rol de benefícios e vantagens remuneratórias como auxílio-saúde, locomoção, ajuda de custo de transporte e mudança, auxílio-refeição, auxílio-alimentação, gratificação hora-aula, gratificação do substituto, terço constitucional de férias em dobro, gratificação de justiça itinerante, correção abono variável, abono permanência, parcela autônoma de equivalência e indenização de férias. O Globo, de 1º de fevereiro deste ano, publica artigo de Hélio Gaspari, no qual ele aponta a distorção que envolve o pagamento de auxílio-moradia a desembargadores e juízes que, diferentemente dos parlamentares federais, somente são transferidos das cidades onde moram em situações excepcionais. Além de ser questionável o pagamento do auxílio-moradia para esses servidores do Estado, eles adquiriram o direito de recebimento dos atrasados, que remonta a vultosas somas. O jornal O Estado, de 31 de janeiro, traz matéria sob o título Investigação em Tribunais Estaduais poupa desembargadores, mostrando que apenas 1% dos 1.333 processos contra juízes dos tribunais de justiça envolvem desembargadores. No mesmo dia, a Folha informa que o Tribunal de Justiça de São Paulo está investigando se foram realizados pagamentos a desembargadores por fora do contra-cheque no período de 2006 a 2009. E o Globo publica notícias sobre a investigação do CNJ relativa ao sumiço de 6,4 milhões em equipamentos de informática doados pelo órgão aos tribunais estaduais. Não obstante reconhecer o alto valor que reside na missão desempenhada pelo Poder Judiciário e ser testemunha da excelência do trabalho realizado por um número tão significativo de magistrados, ministros, desembargadores e juízes, avaliam que os aspectos negativos que agora vêm à tona somente estão aparecendo pela ação firme dos membros do Conselho Nacional de Justiça e, principalmente, pela atividade profícua e séria desenvolvida por sua corregedoria e, em especial, pela ministra Eliane Calmon. De transparência no trato com a coisa pública que o CNJ tenta incrementar no âmago do Poder Judiciário, ação que tem sido aplaudida por toda a sociedade brasileira, a Associação dos Magistrados Brasileiros se insurgiu contra esse trabalho e ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 4638, questionando a Resolução 135 do CNJ, que uniformizou as normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados. Dizia a Associação dos Magistrados Brasileiros que a competência do CNJ em âmbito disciplinar é de subsidiária, que o Conselho não poderia atuar de forma concorrente, mas somente após os tribunais terem decidido sobre o caso concreto.
Além disso, ponderava a associação de juízes que não incumbe ao CNJ criar deveres, direitos e sanções administrativas mediante resolução ou substituir-se ao Congresso e alterar as regras previstas na Lei Orgânica da Magistratura, ou Lei Complementar 35 de 1979. Esse é um ponto que gostaria de aqui comentar, porque a mesma entidade, a Associação de Magistrados Brasileiros, que é presidida pelo ilustre desembargador Nelson Calandra, que afirma ser de competência do Congresso Nacional alterar a Lei Orgânica da Magistratura, trabalha junto a deputados e senadores para afirmar a interpretação de que esta lei somente pode ser modificada por iniciativa privativa no Supremo Tribunal Federal. Todavia, não faz sentido a AMB fundamentar a sua DIN com o argumento de que cabe ao Legislativo alterar a Lei Complementar 35 e, paralelamente, advogar nas casas legislativas que a iniciativa reservada do artigo 93 da Constituição da República impede que um parlamentar ou uma comissão do Senado ou da Câmara possam propor qualquer mudança na lei que institui o Estatuto da Magistratura. Aqui apresentei dois projetos de lei, o PLS 374 de 2007 e o PLS 375 de 2007 complementar, ambos complementares, que modificam a Lei Orgânica da Magistratura e o Estatuto do Ministério Público para reduzir as atuais férias de 60 dias para os 30 dias normais concedidos a todos os trabalhadores e servidores públicos e, por conseguinte, por fim ao duplo auxílio férias. Pois não é que as associações de magistrados e as de membros do Ministério Público têm envidado esforços para que vença a interpretação das normas diretas do caput do artigo 93 e do parágrafo 5º do artigo 128 da Constituição da República, que consideraria os citados projetos inconstitucionais por vício de iniciativa. Ressalto que, quando da sua presença numa das suas visitas ou audiências na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o próprio presidente César Peluso, do Supremo Tribunal, aqui observou que avaliava como adequado que as férias pudessem ser reduzidas para o normal da população brasileira. Avalio que as citadas reservas, questionadas desde a origem, dizem respeito à iniciativa de apresentação de lei complementar em toto, mas jamais proíbem que as casas legislativas possam alterá-las por meio de emendas. Sobre essa discussão, eu aqui peço a reflexão de meus colegas senadoras e senadores, principalmente aos mais afeitos às questões de Estado e de cidadania, que se debrucem na análise dessas interpretações que tolhem a atuação do Poder Legislativo na sua função principal, outorgada pelo voto da população, que é elaborar as leis que irão reger a nossa vida em sociedade. Sobre a competência do Conselho Nacional de Justiça para investigar magistrados, felizmente, na quinta-feira passada, prevaleceu no Supremo Tribunal Federal a opinião da maioria dos ministros, no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça tem, sim, senador Pedro Simão, parabéns, constitucionalmente competência originária, primária e concorrente com os tribunais para zelar pelo bom funcionamento do Poder Judiciário e pela correção de atitudes de seus membros. 6 ministros, Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia, Aires Brito, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, venceram, pois o resultado foi 6 votos a 5. Na verdade, venceu a República Democrática Brasileira,